estamos todos muito contentes por estar aqui todos juntos, ao fim destes anos todos. E por sugestão do Helder, o Helder está daquele lado, vamos falar um bocadinho sobre os temas que gravámos há 25 anos atrás, nomeadamente em 96. Aliás, 95 e 96. Em 95 gravámos 3 temas com o Rui Rocha na pipa. E na altura ele tinha um equipamento de multipista extremamente avançado. Na altura era. Do qual eu vou mostrar. É este que está aqui. Yeah! É isso, Está aqui um porta-estúdio. Isto no fundo era, portanto, funcionava com as cassetes habituais, que nós todos ouvíamos, não é? E utilizava as 4 pistas das cassetes, porque, portanto, estamos a falar, isto escutava-se de um lado e do outro, portanto, 2 pistas por lado, fazia o estéreo, e gravava no dobro da velocidade e utilizava ainda um supressor de ruído que era o DTS, lembro perfeitamente. Pronto, nós não percebíamos nada disto. E ele... Alguns continuam a não perceber. Isso. E o Rui fez uma espécie de produção nesses 3 temas. Isto foi em setembro de 95. Eu lembro-me bem das datas, não sou como o pai. Entretanto, não há comentários. Começámos a escrever mais, a fazer mais temas, e no ano seguinte, em 96, no fim do ano, decidimos gravar os temas que tínhamos escritos. E isto ocorreu, e porque, entretanto, tenho aqui as notas, fizemos uma série de ensaios, e fizemos um ensaio em 25 de 10 de 96, portanto em 25 de outubro de 96, e gravámos numa cassete VHS. Ok? Lembro-me perfeitamente. Está aqui identificada como Cabu Master 9.6. Lembro-me. 9.6 é novembro de 96. Pronto. Se fosse. Foi assim que identificámos. Foi em novembro de 96. Eu lembro-me, já. De 96. De novembro. Mas isto foi, o ensaio é de 25 de 10 e a gente, passado uma semana ou 2, provavelmente, pedimos emprestado aquele porta-estúdio do Rui e fomos todos para a casa das Cardosas, para onde eu tinha morado e estava disponível, e gravámos lá 10 temas em 3 dias. Sendo que os 2 primeiros dias foram os instrumentos e o terceiro dia foi só as vozes. Portanto, eu não sei, agora vocês, não sei se vocês se lembram, mas não faço ideia se o Pintas chegou a ir nos outros 2 primeiros dias ou não. Não me lembro. Acho que não penso, eu penso que não. Sim. Eu não me lembro do Pintas. Não. Nesse momento. Gravámos depois então, nos tais 3 dias, nestas cassetes que estão aqui, que ainda tenho identificadas. Estas 3 é de 95. O Rui, na altura, quis que gravássemos cada um dos temas numa cassete e nós, portanto, eram 3 temas, 3 cassetes. As cassetes eram caras e no ano seguinte a gente fez as contas e gravámos, portanto, em 4 cassetes os 10 temas. Ok? Hoje vamos falar do Precisas de Alguém, que está aqui, portanto, depois do Carrossel e antes do Medo. Isto eram tudo os temas, os nomes que nós tínhamos antes de os registar e perceber que haviam já registado estes nomes, certo? Pato, tu deves lembrar melhor disso que eu. Carrossel passou a ser Carrossel com capa. Exatamente. Precisas de Alguém era alguém como tu. Era. Uhum. O Medo, que é o tema que o Cabo trouxe, era ficou Perdi no Escuro. Perdi no Escuro. Pronto. Assim foi. Mas aqui ainda tinham os títulos que agora são provisórios, não é? Gravámos nesta cassete e o que é que eu vou sugerir? O gravador ainda existe e lê, e a gente fazíamos uma escuta. Medo. Não? Aí vai. Não é o Medo, eu preciso de alguém. Vamos lá, preparem-se. Fazíamos uma escuta do Precisas de Alguém. Fazíamos uma escuta do Precisas de Alguém e depois fazemos os comentários. Então, o que é que eu vou fazer? Vou partilhar o ecrã com uma sessão que eu tenho aqui para gravar. Vamos todos mutar os nossos microfones e vamos fazer uma escuta e depois vamos ver.
o que é que a conversa nos traz. Pode ser? Bora lá. Então vá, até já. Neste teu destino não podes suportar viver. Andas baralhada pelos teus remorsos. Não sabes porquê, mas vais-te arrepender. Já a morte é a esperança por tanta loucura. Então acordaste da tua mentira. Tens é que pensar que fazer agora. Entras no vazio, entras numa tempestade, fugindo talvez da solidão. Tu descobres que estás muito só e precisas de alguém como tu. Tu descobres que estás muito só e precisas de alguém como tu. Ei, choras de tristeza, gritas sem saber para quem. Tu corres na estrada com os olhos vermelhos, olhas para o céu e a chuva para. Um raio de luz quebra a solidão. Tu descobres que não estás mais só. Encontraste alguém como tu. Tu descobres que não estás mais só. Encontraste alguém como tu. Tu descobres que estás muito só e precisas de alguém como tu. Tu descobres que estás muito só e precisas de alguém como tu. Oh, 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 la, 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 oh, oh, la, la, la. Tu precisas de alguém como tu. Tu precisas de alguém como tu. Precisas de alguém, alguém como tu. Ei, oh, 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 la, 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 Uau, uau. Nossa Senhora. Foi ontem, né? Uau. E então, gentlemen, Ah, eh, vamos falar do Precisas de Alguém, Tá, na altura conhecido por alguém como tu. Passa a palavra a quem quiser pronunciar-se. tá. Como é que eu ia dizer? eu lembro perfeitamente de não ter praticado nada. É tipo, vamos gravar, bora. Isto era um E tema. Exato, É um exato, tema que andávamos a mais ou tratar, menos isso. portanto. Não, é assim. Foi um ensaio. Exato, eu acho Ao que foi vivo. um ensaio. As guitarras não estão totalmente afinadas. Está tudo ao lado. Parece que também não. Nada está afinado. Mas foi o que foi, não é? 3 dias, 3 dias. Tudo fora do 10 tempo. temas.
Mas vamos falar primeiro do tema. O Pato pode falar, o Pato e o Pitas podem falar do tema porque eles já o tinham, portanto, a estrutura. Exato, isso era um tema dele. Exato. Sabes A que história, a história. eu quando eu fiz a parte da música, peguei nos acordes, depois a começar em Mi, como a maior parte das minhas músicas começam em Mi ou em Sol, não varia muito dali, mas peguei naquilo e lembro-me de mostrar ao Pintas, não sei se foi em Santana, na casa dele, se foi no outro lado, não sei. Estamos a falar em que ano? Consegues mais ou menos? 90, isto foi gravado em 95, portanto para em 93, 94. Isto foi gravado em 96. 96, 93, 94. Quando nós começámos a tocar foi em 94, sim. Na Feira da Cereja, já o tinhas. Portanto. Já o tinha, portanto foi para aí em 93, seguramente. Sei que foi com a minha velhinha Admira, que ainda está aí para combate, e que cheguei ao pé do Pintas e disse, olha, tenho isto. É claro que não havia telemóveis para gravar, não havia nada, e não sei como é que gravámos aquilo, se gravámos aquilo em alguma cassete também. Mas opa, já tinhas letra? Já tinhas letra? Não, o Pintas é que fez a letra. A gente trabalhava muito assim, a gente metia fazia uma coisa. Eu, por acaso, não o tenho aqui, poderia eventualmente, também tal como o Alquimas fez aquele bocadinho de mostrar aquela maquineta de última geração que nós utilizamos, podia ter aqui o rádio, porque esse ainda existe, está na casa dos meus pais, por isso é que eu não o posso mostrar agora. O Pato chegou ao pé de mim e agora é fácil, porque nós gravamos tudo telemóvel, mandamos uns para os outros, e aliás, quando gravamos logo com outros meios e que já dá, permite ou não, se é uma coisa rápida é rápido, um vídeo, uma coisa qualquer, e na altura não. Mas pronto, fazíamos com as inovações e com o que estava à mão, então gravamos com o belo do Rec Play, a bela da cassete estava lá a jeito para estas coisas, e o Pato, olha, tenho esta ideia. E lembro-me perfeitamente de ter isso gravado e estar a tentar compor a letra, a ouvir a bela da cassete que tínhamos com aquele improviso. Ele chegou lá, mostrou aquilo, eu vou. É uma pena, tu ainda não tens essa cassete contigo. Não, porque era... Pronto, depois quando eu regravava por cima das coisas das outras. Sim, diz. Desculpa. E tens toda a razão, mas depois íamos gravando, sabes que aquilo era, eu lembro-me que tinha uma cassete que era mesmo para ir fazendo estas coisas, à medida que elas iam sendo gravadas e ia-se reaproveitando, infelizmente. Algumas ficaram, mas tenho pena de ter perdido alguns registros, até porque esta foi a primeira música, eu depois, desde esse ano, que eu não sou nada bom em datas, mas que vocês já disseram qual é que foi a data mais ou menos, até aqui. Fartamos de fazer músicas, quer depois nós 5 a compor tudo, mas como vocês sabem já fazia algumas antes com o Pato e continuamos a fazer depois, e esta foi a primeira mais a sério. Nós tínhamos aquelas duas brincadeiras da voz do Gregório e chata da tia, e esta foi a primeira música que eu considero assim música à séria, tanto com uma letra sem ser naquela talermeira de... E vocês tinham uma também que era Surfistas da Banheira, que lembro perfeitamente. Pronto, mas essa já entrava dentro do rol do chata da tia. Lembro-me que eu andava a tocar com o cabo, andávamos a tirar temas dos Resistência e coisas desse género, porque era o que estava mais à mão para aprendermos. E vocês dois, tu e o Pato, já andavam também a tocar, a fazer as vossas cenas, e o Hélder já era um músico para nós altamente profissional, porque tocava desde os 5 ou 6 anos, e tinha tocado comigo, aliás, conhecíamos o Hélder da escola e da Arruda, não é? E já tínhamos visto ele a tocar, nomeadamente, teclas. Tocavas teclas, não é? Sim, exato. E chegou a tocar connosco. E tocou connosco numa festa da escola, e foi daí que surgiu. Mas nessa altura tocaste bateria. Exatamente. Sim, tocou bateria, exatamente. Aí foi onde eu comecei a tocar bateria, realmente, foi nessa festa. Eu nunca tinha tocado a bateria. Festa final de ano. Nessa festa. E isto tudo, antes de me sermos sequer os Cabu, eu lembro-me quando vocês que já andavam e tinham já uma estratégia montada em termos quase de imagem, tinham os mesmos gostos, portanto estou a falar do Pitas e do Pato, e tinham um projeto, uma banda que eu lembro-me que era Soluços. Epá, muito bem. Eu lembro por causa da letra. A chata da tia. Uma letra, não sei se era disso, os Surfistas da Banheira. É a voz do Gregório, essa era na voz do Gregório. A voz do Gregório, exato.
Era o tema dos soluços. Ainda cantas isso na voz do Gregório? Não. Tá. Depois tu Sim, adaptaste, sim. adaptaste para Não, o ele tema depois, do ele Gregório. depois, ele depois Nós depois adaptou-se. trocamos e dissemos era um tema dos Cabu. Exatamente. Recordo. Mas a ideia Mas, é mas tema, a versão original era exatamente como estás a dizer. Era um tema tema dos soluços. tema, Eram os surfos da banheira. era um tema dos soluços. É engraçado porque estávamos a falar ou da voz do Gregório ou qualquer coisa desse género. Era a voz do Gregório? Era. Era. Do Gregório. Era um tema dos soluços, então é engraçado porque é o Gregório, soluços e tal, aquilo eu achei piada. Não se estragava uma casa, não é? Mas os soluços eram uma banda hipotética ou Nunca existiu, sabes? Não, nunca chegou a existiu para nós. Mas os Eu- dois fulanos convidámos para tocar connosco, um era para tocar baixo, que nunca comprou baixo, e o outro era para tocar bateria. Quando chegou um fulano que lhe ia vender a bateria, ele perguntou onde é que estão os cajados, que eram as baquetas. Portanto, Mas Verdade. havia uma bateria e se calhar era essa bateria que tinha sido comprada para vocês começarem a ensaiar Era do Miguel quando Dias, fizemos sim. o primeiro ensaio com o Helder. Chegou a estar. Diz o sítio, podemos dizer o sítio onde fizemos Claro. o Yeah. primeiro ensaio. Claro. Casa Com o Helder. Mortuária. Com o Helder. Com o Helder, o primeiro ensaio com o Helder. Aliás, o primeiro ensaio, sim, porque o outro foi na casa do Pato. Na casa Mas o primeiro mortuária. ensaio com o Helder, casa mortuária da igreja de Santana da Carnota, e que era até acolhedora, tinha um sofazinho, dormi lá muitas vezes. E E tinha isto uma pode parecer bateria. estranho para quem está a nunca ver, mas percebi Havia o uma que é que- bateria. eu e toda a gente. Eu nunca E o percebi o que é que engraçado- fazia uma o bateria engraçado- dentro de uma casa mortuária, a sério. Eu Não, Sabes porque a que- casa mortuária Vocês era lembram-se? multiusos. Eu estava a dizer que foi casa mortuária porque realmente era, mas era casa mortuária, era sala de catequese, era sala de grupo de jovens, era sala para a cantonária Ok, e dormir ok, a ok. malta toda. Portanto, como era uma sala assim, utilizada por muita gente, e nós metemos lá a bateria com a devida autorização, como é óbvio, para fazermos ensaios, ora, deixar lá as baquetas em cima de uma bateria para um monte de malta nova, aquilo de um dia para o outro, corríamos o risco de chegar lá e não haver baquetas nem bateria. peles. E até eu Nem tive que peles. esconder as baquetas. E eu fui o último a chegar ao ensaio, coisa que era raro, mas eu fui o Nunca último a aconteceu. chegar ao ensaio. E então, quando cheguei lá, estava o Helder a tocar com velas, que era o que havia, pronto, e desenrascou-se bem. E eu depois Ficou- lá fui buscar. A bateria Mas, cheia de cera. Pormenor curioso. A bateria, pormenor os curioso. pratos cheios de cera, as velas já não ficavam, já não estavam inteiras, obviamente, iam-se partindo, eu já ia agarrando a vela cada vez mais acima, não é? Eram sempre a parti-la, técnicas. Mas foi um ensaio giro, foi um ensaio muito giro. Foi o pormenor curioso. Estamos a falar em 95, porque convém explicar que nós começámos a tocar em 94 na casa de costura da mãe do Pato. Muito bem. Portanto, E nós depois os quatro, evoluímos para a casa mortuária. exatamente, Sempre a nós os subir. quatro, nós os Quantas bandas gostariam de poder ter aqui na sua biografia qualquer história como a nossa da Exato. casa de costura para a sala mortuária? Isto dava um livro. Na altura tocámos na primeira Feira da Cereja, em 94, e o som era daquela dupla era o Ricardo e Ricardo e Sónia. Não, Ricardo Sim. e Célia. Sónia. Célia, na altura ainda Ricardo e Célia. Sim. Célia, sim. sim, Ricardo e Célia. Portanto, era um duo que fazia. Ele era mais novo do que nós, o Ricardo. Sim. Mas ele tinha, portanto, um sistema de som, não é? Tinha um PAzinho. E na altura nós fomos tocar e ele depois, como tocava teclas, ele fez as baterias no teclado. Tocava com os dedos. Pronto, e aquilo acabou por resultar. Mas passado, em 95, foi em 95 que nós convidamos... Não, ou foi em 90, ainda foi nesse ano. Foi no fim desse ano que convidámos o Helder, porque nós chegámos à conclusão que é preciso um baterista. Durante esse período em que ainda ensaiámos nós os quatro, sem baterista, eu comecei a tocar baixo, com um baixo que o Pato arranjava emprestado, que Era do Bruno, do do turno. Bruno. Sim, Bruno dos do Lá para as Turno. Tantas. Muito do bem, Turno, grande amigo. exatamente, do Lá para as Tantas, Lá para as tantas, sim. que emprestou durante muito tempo mesmo. Mais preto, eu tocava Era um baixo, Yama, não era? acho que era. eu penso que sim. Era um baixo preto. O Iama Preto. Era, sim, senhora, do Bruno. Canda Bruno, um abraço para o Bruno. O Pato tinha acabado de comprar uma APX, Uma 4. PX4. o Pintas, E o não sei Pintas se tinha também. guitarra, não me lembro. Não, eu comprei depois só. Comprei para aí um ano ou Cabo, dois. tu tinhas que idade, Cabo? Tinhas para aí 14 anos. Não, tinha 12, não, tinha 17, acho eu. Ou Tinha 16. 17, em 94, faz lá as contas. Não. 17 tinha eu, ou 18, não, eu tinha 18. Não. Eu é que sou mau em datas, não és tu.
Quanto é? Tinhas carta. Nasceste em que ano? É fácil. 78. 78 tinhas 16. 16 94. anos, sim. 15, 16. Pronto, e eu lembro na altura, tinha a Clarissa e tu tocavas com a Clarissa. Exato. Eu não tinha guitarra. Pá, e eu lembro que aquilo foi muito engraçado, porque até que acabou por ser, a gente conheceu-se nos acantonamentos, depois o Cruz é que nos apresentou. Eu lembro do Pato vir ter comigo e dizer assim: pá, tu és o gajo que faz as notazinhas todas lá dos Resistências. Assim, pá, não sou eu, deve ser o Cabo. Qualquer coisa desse género, que a gente andava a fazer isso. Começámos a ensaiar para a Noite dos Talentos dessa primeira feira, e depois, de repente, pelo menos eu percebi que vocês tinham uma série de temas e Tu Precisas de Alguém era um deles. Eu digo assim: pá, está aqui um tesouro do caraças, a gente pode fazer cenas muito giras. Porque nunca tive, portanto, a ideia de tocar temas de outros ou covers. Para mim foi sempre na tentativa de descobrir, portanto, o que era isto, ter uma banda e fazer novas coisas, porque a minha ideia sempre foi fazer originais, e foi engraçado que acabou por ser a ideia de todos, e acabámos por, epá, com o conhecimento que tínhamos dos instrumentos daquela altura, que era parco, conseguir encontrar-nos, né? De maneira a que não pisássemos uns nos outros e as coisas funcionassem. E eu lembro perfeitamente que na altura eu gostava sempre, na altura estava a acontecer a cena, ou já tinha acontecido, mas ainda estava muito em cima as cenas de Seattle, o grunge, os Metallica tinham virado, já estavam um bocadinho mais softs, o rock and roll estava de volta, aquele rock dos anos 70, 60, não é? Mas com uma nova roupagem. Mas eu sempre fui fã do pop, não é? E eu lembro que a gente estava tudo com instrumentos acústicos, não é? E chegámos a ter aquela conversa: pá, isto era fixe, a malta meter aqui um som mais elétrico e tudo mais, mas logo a seguir tínhamos a sensação que não íamos dominar esses instrumentos, ou não íamos dominar o som a ponto de conseguir fazer com que funcionasse. E então aqueles primeiros encontros foi tudo com as guitarras acústicas, e o único elemento elétrico era o baixo, realmente. Durante este ano, lembro do Precisas de Alguém, lembro de a gente estar a ensaiar, e lembro perfeitamente na casa de costura, e eu penso que só estava eu e o Pato, de ele estar a tocar e eu ter a ideia da linha do baixo, que é aquela coisa do... Pá, para mim é uma imagem de marca daquilo que eu sei fazer, que não é muito, que era em mim, não era? Portanto, isto está tudo desafinado. É sempre assim. Tens um baixo. Tenho ali vários, mas agora não me apetece ir buscá-lo. Eu lembro que aquilo era Mi, Lá e Sol. E a cena apareceu do Lá, não é? Ficou por aqui. E depois mais à frente lembro-me, isto foi tudo assim, olha, está aqui uma cena gira, cola bem, tu fazias os acordes, aquilo estava tudo a funcionar bem, e depois de repente eu lembrei-me de um tema que tinha rebentado há uns anos atrás, que era penso que era do ZNF, que é, como é que se chama aquela merda? Unbelievable. Yeah! You're unbelievable. E eu comecei a fazer... inspirado nesses senhores. Tinha assim uma cena parecida. Portanto, originalidade. E ficou bem. E o casamento perfeito. Perfeitamente que estávamos atrasados para ir para um sítio qualquer e fechou, no momento antes de sair, fechou com aquele riffzinho que eu memorizei. E pá, eu lembro perfeitamente que eu disse assim: pá, está aqui uma cena muito fixe. Pelo menos eu gosto. E se eu gosto, olha, pelo menos fico contente. E depois mais à frente dissemos assim: isto sem baterista a cena não vai acontecer. E daí eu lembro de estar a falar com o Cabo, e o Cabo dizer: pá, falamos com o Helder, porque o Helder tinha tocado connosco, era o único baterista que conhecíamos praticamente, sendo que ele não era baterista. E fomos falar com o Helder. E o Helder estavas envolvido noutro projeto qualquer. Sim, mas não deixava de ser uma miúda, acho eu. Epá, eu não me lembro. Mas aquilo... Não era uma miúda que ela cantava e tocava. Sim, fazíamos bailes, basicamente. E eu lembro, no dia em que falei contigo, tinha passado o código, foi no dia em que fiz o código, lembro perfeitamente desse dia. Incrível. Foste lá à casa e eu já tinha algumas gravações feitas
e disse: olha, o que a gente está a fazer é isto, assim, 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 assado. Na altura tinha a mania que estava a fazer uma apresentação assim, pá, isto vais entrar num Não, eu lembro desse Óbvio, dia não é? e lembro Mas que tu olha lá. falavas muito de YouTube. Pá, a Certo. cena dos YouTube, tu gostas de YouTube? Nós perguntaste na casa isso. do Pato, na casa de costura, não gravámos também lá qualquer coisa? Com uma mesa que Com tu o Helder. tinhas. Numa mesa com o Quimbas tinha. A mesa está aqui. Lembro perfeitamente Quem não dessa sabe, mesa. enquanto ele lá vai, o Era uma Quimbas mesa é assim a torre do pequenina, tombo vai com 3 coisinhas. aqui da banda. Portanto, aquilo de comentos, Exatamente, xingarelhos olha, é isso Ai, mesmo. pronto. datas. Olha, Isto era o que estava que era disponível. um na altura. mixer. Está, ainda me lembro dessa. É isso mesmo. Tinha portanto as entradas e nós RCAs, claro. até utilizávamos a entrada do giradiscos para ligar uma das guitarras, porque ficava uma grande jarda. E depois eu lembro perfeitamente, esse fader tinha que subir só isto assim, Claro. os VUs e tal. Isto era muito engraçado. Isto é, olha. Pá, e os microfones eram aqueles jack e tal. E fez. E gravou-se algumas coisas na casa do Pato Disse que gravou muita coisa. com isto. Olha, mas tu, desculpa, estás a dizer, nós ao falar aí da tecnologia usada na altura, parece que estamos a falar da pré-história, porque felizmente também as coisas foram evoluindo muito e agora se calhar com um simples telemóvel sem ser nada de jeito se consegue fazer muito mais do que na altura com essas coisas todas. Mas eu acho que e com toda a certeza, para aquilo que era a realidade, pelo menos, que me rodeava, nós tivemos uma sorte diabólica de ter, repara, se calhar não tens bandas Forma de registar. Não, nós querem em vídeo, porque tínhamos neste caso era a vossa, com o teu pai, isso tudo, que nos fizeram um monte de registros de vídeo de concertos e fizeste enquanto empresa, e depois tu levavas também para outras situações, e até para podermos gravar. Ajudava a ganhares a consciência do que era a tua banda e de como Ajudava-nos em tudo, porque víamos, ia ver, começavas, olha, ok, aqui, vamos melhorar aqui resultou, ali não resultou, até a ver em palco como é que as coisas todas resultavam. Portanto, eu acho que isso foi... E depois podermos gravar como deve ser, quer dizer, porque Mas era há aqui, os meios... Pintas, mas há aqui uma coisa que é importante situarmos. Eu não sou bom em datas, é verdade, mas isto foi no século passado. Não havia telemóveis, não havia internet. Pelo menos para nós. Mas daí é? nós há aqui um conjunto de coisas que os miúdos hoje olham para isto como adquirido e que à data não havia, e que nós para combinar alguma coisa era um telefone fixo e combinávamos a hora e depois confiávamos que todos chegávamos e não estávamos a mandar um WhatsApp um para os outros a dizer quando é que chegas. Exatamente. Okay. Mas é assim, eu lembro perfeitamente da reunião com o Quimbas, porque ele mostrou-me a gravação e depois falava muito dos YouTube. Os YouTube era tu pensaste assim, para onde é que eu estou a meter? E eu assim, aí pá, eu não ouvias Iron Maiden? Claro, não conhecia claro. Os YouTube, meu. Dream Theater e essas mas não precisava de ouvir os YouTube para perceber que essa música... Então, agora isto a conversa são como as cerejas. E lembras-te, logo nesse dia, fomos em 100. Aliás, nesse dia, tu aceitaste ir, não só aceitaste ir, como levámos o teu material, tinhas duas colunas amplificadas e resolvemos ali duas situações, que foi, ficámos com baterista e material. Com material para fazer o ensaio. E fomos logo para a tal casa mortuária e antes do Pedro chegar... Isto soa sempre bem na conversa. Fomos para a casa mortuária, estás bem, continua. Antes do Peter chegar e talvez antes do Pato chegar, estávamos a tocar e eu lembro perfeitamente de virar-me para ti, estou agora a lembrar-me, e dizer assim, estou em Pink Floyd, não sabes o Us and Them? E tu, não conheço bem. Pronto, depois emprestei-te o Dark Side of the Moon, e pronto, e a partir daí... E acabou-se. Converteu-se. Lembro também. Mas era isso que eu precisava também, não é? No fundo, eu também andava à procura de um projeto que me motivasse, não é? E vocês foram a chave perfeita. E tu disseste uma vez e bem, como tu já dominavas muito bem as teclas e tinhas, portanto, em termos de teoria musical, tinhas e ainda tens muito mais experiência e sensibilidade que nós. Na altura, o facto de estás a tocar a bateria, sentias-te equiparado,
em termos de experiência aos nossos instrumentos, não é? Completamente. Agora, eu lembro perfeitamente que aquilo que fazíamos, tentávamos fazer o mais simples e objetivo naquela altura. Depois acho que complicámos o processo mais à frente. Sim, Mas naquela altura tentávamos simplificar o processo porque a nossa cena era querer que aquilo soasse tudo como um bolo, exatamente. portanto, uma banda, não é? Como banda, exato. E na altura a música portuguesa estava como nunca teve, não é? O Pedro Brunhosa tinha rebentado, o GNR tinham enchido o estádio de Alvalade, os chutes estavam, portanto, com a carreira a arrancar lá para cima e continuaram. Os Delfins fizeram um sucesso muito grande ali naqueles Estava anos. na altura, sim. Era a Sim. altura deles. E era a cena pop a acontecer e eles representavam um bocado aqueles projetos que tinham deixado de existir, tipo Variações ou Os Heróis do Mar e tudo mais, que nós crescemos a ouvir. E a malta estava a ouvir música portuguesa e depois foi muito giro porque o fenómeno ali de Santana da Carnota, da Vigararia de Alenquer, daquela malta toda que nos acompanhava, isso é que nos inspirava mais, sobretudo, ou seja, foi um encontro muito giro, porque eu acho que a maior parte da malta que estava ali estava à espera que aparecesse um projeto com o qual eles pudessem identificar ou pelo menos rever-se porque conheciam e por aí fora. E nós ocupámos um bocado esse lugar. Daí, esta época, desta gravação de 96, no meu entender, capta muito bem aquela energia inicial que nós imprimimos a nós próprios, de dizer assim, pá, somos uma banda, fazemos originais e este é o nosso som. Ainda falta limar muito a aresta, mas este é o nosso som e a energia está lá, porque mal ou bem estávamos todos empenhados. E depois, na nossa zona, a Ruda, Alenquer, esta coisa de uma banda de miúdos originais era uma coisa que não era muito comum naquela altura. Ou seja, havia muitos projetos, conforme tu estavas a dizer, Helder, dos bailaricos e... Exato. E Mesmo da música ao vivo, mas dos covers. Precisas de alguém. Estamos aqui por causa Vamos lá. Precisas de alguém. Vamos lá ouvir isto então agora aos bochechos. Pode ser? Pode ser, bora lá. Vamos dissecar.